aqui é a Carol da FGTech e hoje eu trouxe pra vocês mais um mouse da Cougar, dessa vez o 600M. Vamos começar a dar uma bisoiada na caixa e aqui a gente já vê de cara que ele é RGB. Ele tem um processador ARM de 32 bits e ele tem também 512 KB de memória interna. Ele tem várias coisas parecidas com o 700M, tirando que o 700M não tem esse laranja aqui um pouco chamativo. Ele também tem o botão Sniper em 45 graus. O cabo dele é trançado, de malha trançada, e o plug aqui vai ser banhado a ouro, que no 700M não é banhado, né? Esse aqui a gente vai ter banhado a ouro. O DPI máximo é 8200. Ele também tem 8 botões programáveis por software também. Ele tem LED e esses LEDs são RGB, 18.8 milhões de cores, tá? Normalzinho. Pelo que eu tô vendo, ele só vai ter uma zona pra gente fazer a configuração e eu não tenho altas expectativas de efeitos luminosos. Pelo fato do 700M não ter muitos efeitos, eu suspeito que eles vão compartilhar do mesmo software, que também não vai ter. Mas esse mouse tem 90 gramas, ele é bem leve mesmo. Os dois botões principais, eles têm On-ROM switches e garantia de durabilidade de 5 milhões de cliques. O sensor laser dele é o ADNS 9800, também que nem o 700M. Ele não foi feito para nenhum tipo específico de jogo, nada exclusivo, mas a gente tem aqui o botão Sniper, que é um botão que enquanto a gente estiver pressionando ele, a gente tem uma troca de DPI. Normalmente a gente utiliza essa função do botão Sniper para diminuir o DPI e aumentar a nossa precisão em jogos de FPS. Ao mesmo tempo, ele tem um DPI alto que vai ajudar a gente quando a gente estiver jogando MMOs RPG, que eu ao menos jogo nos 8000 lá, feliz da vida. Todos os botões são programáveis, né? Então a gente consegue jogar qualquer tipo de jogo. É um mouse bem versátil. Vamos dar uma olhadinha então como que ele é por dentro. Por dentro não, eu não vou abrir o mouse. Vamos então olhar o que tem dentro dessa caixa. Parte laranja é fosca, aí a gente tem aqui os botões com um acabamento em plástico um pouco mais brilhoso. A gente tem aqui um scroll emborrachado, mas no geral a gente não tem borracha aqui nas laterais do mouse, que eventualmente a gente encontra, né? Os botões principais do mouse, eles são uma peça separada, né? Isso nos dá um pouco mais de precisão por o fato de eles estarem separados. Aqui na parte de baixo a gente vai ter 4 pezinhos. Um vai ficar nessa região aqui, um aqui na frente, logo o outro aqui e um aqui nessa parte. O cabo ele é de malha trançada, 1,80 m e o plug dele é folhado a ouro. Me passou, na verdade, uma impressão muito positiva de durabilidade, principalmente de durabilidade. Bom, o LED que a gente encontra nele é esse LED aqui, tá? Ele fica nessa região aqui embaixo desse botão, desse switch aqui. Bom, a gente tem essa informação de qual DPI que tá e a gente sabe quando tem que subir, quando tem que voltar, né? Quando tem que aumentar, quando tem que voltar o DPI. O mouse está funcionando tranquilo aqui, bem de boas, mesmo não tendo o mousepad. O 600M ele não está disponível apenas em laranja, ele tem a versão também dele em preto. É aquela coisa, né? Não adianta a gente ter Não adianta o mouse ser bonito, ser legal, ter várias funções e a gente não conseguir usar o software direito. Então vamos dar uma olhada quais as funções efetivas que a gente tem no software, como que a gente faz para configurar, qual a facilidade ou não de fazer isso. Aí para vocês já tiram a dúvida se esse é o mouse que vocês querem e que vocês precisam. Antes de fazer a instalação, ele já faz uma atualização do firmware, então é mais fácil, não precisa baixar um firmware separado. Ele tem todo o programa de configuração. Vocês só precisam baixar o programa que faz a configuração, ele reconhece o mouse e já faz a atualização do firmware. Basicamente o software vai ser igual ao 700M. A gente tem a opção de 3 perfis, a gente pode criar ou não alguns modos extras.
Aí a gente só vai trocando, mas o on the fly, mas infelizmente o on the fly só acontece em 3. É bom a gente colocar todas as informações que a gente quer e precisa, que a gente vai precisar com uma certa agilidade nesses 3. Eu não encontrei nenhuma opção da gente abrir um programa, abrir um jogo e ele já fazer o load de algum perfil. Então, claro, se eu não encontrei por burrice, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que eu dou uma olhadinha. Bom, a gente tem os 3 modos, né? Aqui na parte básica de configuração de performance, a gente pode optar por alterar a performance do DPI, né? A gente pode colocar até 4. Para quem não gosta muito de mudar DPI, só quer mudar entre 2 ou 3, a gente pode desmarcar aqui e ficar só com 2 funções ou até mesmo só uma, né? Existe também a opção de fazer a troca do DPI com o eixo X e o Y diferente. Aí depende do gosto, né? O botão Sniper, ele fica até 50, é o mínimo de DPI que ele tem. Isso é igual para os outros também, tá? E a gente pode colocar também o eixo X e o Y diferente no botão Sniper. Uma coisa bem legal do botão Sniper é que isso acontece também no 700M. O botão Sniper, ele tá em 45 graus, então a gente meio que tem que apertar pra baixo. Isso dá uma estabilidade no mouse, a gente diminui o DPI sem mexer o mouse. Então, num caso que a gente esteja jogando no FPS, realmente a precisão é algo real, é necessário. Eu acho que foi uma boa jogada da Cougar colocar o botão de Sniper dessa forma, que a gente acaba não alterando a posição do mouse e a gente consegue fazer o clique do botão Sniper de uma forma mais rápida. Tu tem uma confiança de que o mouse não vai se mexer porque tu tá fazendo a força pra baixo, não pro lado, sabe? Os botões que a gente tem aqui são os 2 botões básicos, né? O scrollzinho, 2 botões que mudam o DPI. Atualmente estão para mudar o DPI, mas é configurável. Os botões que normalmente são utilizados para a navegação do Windows, né, o voltar e o avançar, e o botão Sniper. Aí a gente fecha os 8. A gente também pode mudar aqui o tempo de resposta, a gente pode aumentar ou diminuir a velocidade de execução do duplo clique, do scroll e essas coisinhas bem fáceis de configurar. A gente tem as mesmas opções que a gente teria no 700M, a gente tem aqui no 600M também. Eu vou pegar aqui esse botão Sniper pra gente ver. A gente pode atribuir uma tecla do teclado ao botão. A gente tem as opções do mouse, né, que são as funções do mouse em si, de pra frente, pra trás, scroll pra cima, scroll pra baixo. A gente tem aqui a função de clique do scroll, um duplo clique, o botão direito e o botão esquerdo. Aí no avançado que a coisa fica mais interessante. Tem várias opções aqui pra gente fazer a troca do DPI. Tem 4 opções aqui que a gente pode ir direto pro perfil de DPI que a gente setou. Como a gente tem aqui o 1, 2, 3 e 4, aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. Então, como cada modo pode ser configurado para um tipo de jogo específico, a gente já pode colocar ali naquele modo pra gente ir pro DPI que a gente precisa. A gente pode colocar pro próximo, pro anterior. Lembrando que o up, depois que a gente chega no 4, ele não volta pro 1. Ele fica no 4 e só tenta subir. O down, ele só tenta descer. Ele não, depois que ele chega no 1, ele não vai pro 4. E o ciclo, que é esse realmente, depois que chegou no 4, ele volta pro 1. Aí vai pro 2, 3, 4, 1. E ele vai ficar fazendo esse giro. A gente tem o botão Sniper, né, que é a função de enquanto estiver pressionado aquele botão, a gente vai ter uma troca de DPI, né. Existem esses 3 modos, né, e a gente tem botões específicos para fazer a troca do modo. A gente pode ir para algum modo específico, pode ir pro próximo, a gente pode subir de modo, né, do 1, 2 e 3, a gente pode descer, 3, 2, 1, e a gente tem o ciclo, que é a mesma coisa. Se a gente utilizar o up, depois do 3 não vai pro 1, e o down, depois do 1 não vai pro 3. Tranquilo. Aqui a gente tem a opção de utilizar algumas funções que seriam úteis caso a gente tivesse um teclado da Cougar instalado no computador. Então eu posso mudar o modo que está o meu teclado pelo meu mouse. Eu achei bem legal isso. Aqui a gente tem a troca instantânea do modo, direto pro 1, pro 2 ou pro 3. A gente pode abrir um programa e a gente tem algumas funções multimídias. Aí aqui a gente tem a macro, as criações das macros, que a gente pode atribuir para qualquer tecla.
que a gente tem de função para colocar na macro, para utilizar na macro? A gente pode gravar ou não a posição que o mouse está na tela, ou o movimento que o mouse fez na tela. A gente pode pegar as coordenadas absolutas, que ele vai pegar exatamente a posição que o mouse está na tela, onde que o mouse clicou, onde que não sei o que. Ou a gente pode pegar a movimentação que a gente fez no mouse. Então, eu comecei gravando daqui, eu movi pra cá, depois eu movi pra cá. Nas coordenadas relativas ele pega a movimentação que tu tá fazendo e a absoluta ele pega exatamente o pixel que tu tá clicando, onde exatamente tu tá clicando. A gente pode ou não gravar o delay. É possível também fixar um valor X entre cada uma das ações ou simplesmente ignorar totalmente o delay. No quesito de repetição da macro, existem 4 opções. Existe a opção de repetir uma vez e pronto. Existe a opção de repetir um número de vezes, que a gente pode setar esse número. Existe essa opção aqui que ele vai continuar repetindo infinitamente. E aqui, se a gente clica a primeira vez, ele começa a rodar a macro. E assim que a gente clicar, próxima vez ele vai parar. Se a gente clicar antes da macro terminar, ela para por ali, senão ele vai repetindo até a gente clicar novamente, que aí pausa toda a macro. A gente pode já inserir alguma gravação em algo que a gente já tinha. Então a gente pode gravar, colocar alguma gravação extra antes, né, do que a gente já colocou, ou depois. Ou simplesmente deletar tudo e começar de novo. Podemos também inserir o delay em alguma área específica. E de macro era isso. Agora vamos falar um pouquinho de iluminação. A gente tem LEDs RGBs aqui nesse mouse e a gente tem só uma zona. O LEDzinho que marca o DPI, ele é fixo, não tem como alterar isso aqui. O RGB é um LED que fica abaixo do switch principal. Então a gente tem 2 opções de iluminação, de efeito mesmo de iluminação. A gente tem o breathing, que ele vai ficar ligando e desligando o LED bem devagarinho. E a gente tem esse aqui que não tá dizendo o nome, mas sei lá, não sei, ó, bolinha girando, tá ligado? Ele vai trocar. Como vocês podem ver, é um LED bem modesto, bem humilde. A gente tem o breathing aqui, que fica ligando e desligando o LED bem devagarinho. A gente tem a opção de simplesmente parar o mouse, né, escolher uma cor específica e ele fica fixa. Ou a gente pode optar por desligar o LED, que não é uma escolha muito interessante, mas existe. Então galera, por hoje era isso. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre esse mouse, sobre o software, podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu me fui, até a próxima!